Olá, muito boa noite a todos os irmãos e irmãs, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Sejam bem-vindos na live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Um feliz dia do gaúcho a todos vocês. É um prazer estarmos iniciando mais um culto em que nós vamos enaltecer, glorificar, reverenciar o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem chamamos carinhosamente do nosso patrão velho, aquele que veio ao mundo para nos salvar, nos trazer a esperança de uma vida eterna, e não só a esperança, mas a certeza da vida eterna, e estarmos seguros da nossa salvação. Queridos amigos, queridos irmãos que estão aqui nos acompanhando, nesta abertura já queremos aqui trazer a vocês a palavra de 1 Crônicas 29, 17, que diz assim: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que te dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Que grande bênção! Este é o versículo da divisa da campanha de missões estaduais 2020, com o tema Juntos. E este versículo, esta divisa, ele fala da oferta voluntária, da integridade do povo de Deus, de um povo que se doa orando, de um povo que está sempre contribuindo com a obra do Senhor. E queridos irmãos, queridos amigos, neste 20 de setembro, que possamos ter no nosso coração a vontade, o anseio e também na nossa prática uma contribuição na obra do Senhor, seja da maneira como pudermos, para que possamos ver o Evangelho do Senhor Jesus sendo levado em todas as querências, em todos os rincões do nosso estado. Queremos, nesta noite, estar orando, pedindo que o Senhor aqui nos abençoe e, desde já, agradecendo a presença de todos os irmãos e amigos que sempre nos prestigiam. Mais uma vez, deixo aqui o nosso abraço gaúcho a todos os irmãos e amigos, desejando a todos vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos então, irmãos. Senhor bondoso Deus, queremos te agradecer por este dia do gaúcho. Queremos te louvar, porque nós somos um povo muito abençoado. Moramos numa terra muito linda e queremos te agradecer, Senhor, porque o Evangelho chegou até nós. Queremos te pedir que o Senhor possa estar abençoando a todo o Rio Grande do Sul, todos os gaúchos espalhados por toda a terra. Mas, Pai, de um modo bem especial, queremos te pedir que o teu povo esteja cada vez mais com o coração voluntário, contribuindo com a tua obra, e de um modo bem especial te pedir, Senhor, que o avanço missionário seja, ó Deus, visto pelos nossos olhos na nossa geração. Rogamos ao Senhor que a tua obra venha se expandir por todo o Rio Grande do Sul e nos municípios que ainda não temos um trabalho batista, possamos ver, ó Deus, muitas igrejas do Senhor sendo plantadas nestes municípios. Fortalece, Senhor, a tua igreja, espalhada por toda a nossa terra, e que, Senhor Deus, as igrejas que serão plantadas no nosso estado sejam vigorosas, fortes, sejam igrejas que são plantadoras de outras igrejas, e que possamos ver, ó Deus, muitos gaúchos se rendendo ao nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, e pedir que o Senhor abençoe toda a nossa celebração. É no teu santo e precioso nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, nós estamos aqui na live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul e hoje com um cenário mais gaúcho ainda aqui na nossa transmissão. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família e agora desfrute desse momento de louvor com cânticos. Nós vamos estar bendizendo ao nosso Senhor através da música, hoje com a ministração musical dos nossos irmãos Vitor e Line. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Olá, igreja, tudo bem? Vamos nos reunir mais uma vez para um momento de louvor ao nosso Deus, engrandecer o seu nome,
exaltar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso. Vamos começar com o hino Jesus em Tua Presença, bem conhecido aqui. Agradecendo o nome do Senhor, hoje com duas músicas bem conhecidas, essa aqui dizendo o quanto que a gente é feliz por participar do corpo de Cristo, por sermos parte, por termos família em Cristo, né? Vamos lá. Já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre seu amor eu me submeti e extasiado então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsos, a graça de Deus. Canta minha ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso
Como é bom poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus com liberdade, com alegria. 20 de setembro de 2020, um ano diferenciado para todos os gaúchos, para todas as pessoas em todas as terras, foi um ano diferenciado. Estamos aí com um desafio coletivo, um desafio comum. E venceremos, em nome de Jesus venceremos. Assim também queremos vencer o desafio de ver toda a nossa terra ganha para Jesus. Desde julho estou aqui trazendo a mensagem, orando pelos missionários, sempre aqui piochado, sempre aqui trazendo, aos irmãos no visual, um visual bem gaúcho, não é verdade? E aqui o nosso cenário ele serve apenas para alegrar o nosso coração. O que temos de principal é a palavra do Senhor. Temos uma cultura maravilhosa, uma cultura que gostamos de cultivar, deve ser preservada, mas ela deve ser apenas um elo de ligação, uma linguagem que temos para com as pessoas que não conhecem a Jesus. O principal está aqui, a palavra do Senhor, que vamos justamente agora trazer a reflexão, a pregação e que ela sirva para a edificação da sua vida espiritual. Querido amigo, querido irmão, na mensagem de hoje nós estamos aqui na série de mensagens com respeito à vida de José e também com o tema sobre a espera. Temos que esperar muitas coisas nesta vida. E a vida de José nos ensina a esperar com muito mais sabedoria. O dom especial de José é o título dessa mensagem. E José, nesse tema que vamos tratar hoje, nessa noite, José ele estava preso e mais uma vez nós observamos ali a sua resiliência, ela foi evidenciada no seu testemunho de vida. Sua resiliência ela é marcante, ou seja, a capacidade dele estar vivendo bem ainda que estivesse vivendo mal. Isso é ser verdadeiramente resiliente. Na prisão, José teve destaque. Na prisão, ele continuou trabalhando. E na última mensagem, quando falamos a respeito da vida de José, eu trouxe aqui uma das frases da última mensagem para comentar com os irmãos. Ele liderou, e ele foi um líder dentro da própria prisão, mesmo sendo... É bom lembrar que nós estamos aqui não justificando a prisão de alguém que foi preso justamente. Muito pelo contrário, ele foi preso injustamente. Ele nada fez para ser preso, como está descrito, inclusive, no texto que vamos ler. Mas, mesmo preso, ele aproveitou as oportunidades e isto nós precisamos compreender. Mesmo que nos pareça que as oportunidades são pequenas, ou que não faça tanto sentido, a pessoa está numa dificuldade, está numa situação ruim, foi tolhida a sua liberdade e mesmo assim ele continua ali sendo uma pessoa de referência. Ele foi um líder. E eu costumo dizer a respeito desse texto, é melhor ser líder dos presos do que não ser nada e ficar reclamando pela liberdade, quando a liberdade pode estar dentro do próprio coração. Então, todos os outros presos estavam ali abatidos, entristecidos, e José estava trabalhando, estava servindo. Um outro exemplo de pessoas que foram presas injustamente, nós temos ali registrados no livro de Atos, no Novo Testamento, Paulo e Silas, que ao invés de ficarem reclamando da situação, ficaram louvando ao Senhor. E aqui nós vemos ele. É melhor ser alguém que serve dentro da prisão do que alguém que passa os seus dias só reclamando, só se queixando. E isso também vale para a nossa vida. Não estamos presos em uma cadeia pública, não estamos presos em um cárcere, numa masmorra ou num calabouço, mas muitas vezes estamos presos em masmorras ou em calabouços da vida, estamos presos em calabouços de situações adversas, de doenças, enfim, estamos nos sentindo presos até mesmo por relacionamentos tóxicos que estão muitas vezes atrapalhando a nossa vida. Então, nesta série nós estamos analisando muitos aspectos da bondade de Deus e do seu plano maravilhoso
em formar, a partir da família de Jacó, uma grande nação. E tudo vai começar com um simples rapaz que, como escravo, teve a sua vida marcada por injustiças e mesmo assim ele não se deixou levar por todas as tentações e por todas as tensões que passou. Mesmo assim, ele não se tornou infiel para com Deus, colocando a culpa só no seu histórico passado, ou colocando a culpa na situação que ele passou. Sabemos que muitas pessoas agem, e elas agem erroneamente devido a traumas do passado. Mas José não agiu, mesmo passando pelos próprios traumas de ser vendido como escravo, de ser preso injustamente, de ser injuriado, de ser maltratado, de ser humilhado pelos seus irmãos, de ser tirado da sua terra e ser levado como escravo para uma terra que ele não conhecia. E aí, tudo isso fez com que José tivesse que esperar pela liberdade, esperar para conquistar, eu vou usar essa expressão aqui, um lugar ao sol. Conquistar um lugar ao sol, ou seja, conquistar os seus sonhos de vida. E ele tinha muitos sonhos. E observaremos nesse texto que José não desistiu dos seus sonhos. Então, na espera, nós somos forjados e aprendemos a nos aproximar de Deus. E na sua presença nós temos condições de crescer e aprimorar o nosso caráter cristão. Mas, enquanto esperamos, sejamos resilientes como o personagem principal da nossa série, José, o filho de Jacó. Quero aqui então estar lendo, juntamente com os irmãos, o texto de Gênesis capítulo 40. Acompanhe na nossa transmissão Gênesis 40. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, melhor lendo aqui, né? Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima
Havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, e de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Vejam só, meus irmãos, que palavra mais interessante e que momento mais interessante da vida de José. O que aprendemos, então, com a experiência de José na prisão? O que aprendemos com este personagem ali, um prisioneiro, numa circunstância muito interessante e numa circunstância que nós podemos pensar? Puxa, o rapaz foi preso injustamente e ali naquele lugar ele estava ajudando as pessoas, ele não ficou reclamando. Me vem à mente aquela canção que diz: não olhe a circunstância, não, olhe seu amor. Pois é, essa música fala para não olharmos para circunstâncias difíceis e olharmos para o amor que Deus tem por nós. E foi o que José fez. E, irmãos, o que nós aprendemos então com esta experiência da prisão? Em primeiro lugar, mesmo que estejamos em dificuldade, somos chamados para sermos pessoas de referência. José continuou sendo uma referência. Ele era uma legenda, um referencial. José, ele foi uma referência entre aqueles que sonharam. Que coisa mais interessante. Os sonhos muito intrigantes vieram na vida daqueles 2 homens. Nos primeiros versos, nós vemos aqui que José estava ali na prisão e ele, mesmo sendo prisioneiro, ele continuou oferecendo ou prestando um serviço de qualidade. No verso 4 diz assim: o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Que interessante isso, meus irmãos. José, como já observamos em textos anteriores, era um rapaz trabalhador e que tudo o que ele fazia era bem feito. Assim deve ser a vida dos cristãos. Os cristãos, aqueles que se dizem crentes em Jesus, devem serem pessoas que marcam a vida das outras pessoas por serem trabalhadoras e por serem pessoas que tudo o que fazem bem feito, de qualidade. Nós vimos aqui que o capitão da guarda os deixou aos cuidados. José, então, cuidava de outros presos. E nós, como pessoas chamadas pelo Senhor, somos chamados para cuidar de pessoas, sermos atenciosas com as pessoas. Então, esse serviço de qualidade foi ali o que marcou a vida de José e de todos os que estavam perto dele. Ele era realmente uma pessoa de referência. Então, se você tem um serviço muito complexo, se você é um médico que opera uma pessoa, você deve fazer este serviço com muita qualidade em prol da vida dessa pessoa. Mas se você tem um serviço mais humilde, mais simples, um serviço de juntar o lixo da cidade, este serviço deve ser feito de igual forma, com qualidade, com todo o respeito e com todo o zelo, pois ele é tão importante quanto o da primeira profissão que eu mencionei. Então, sejamos quem nós devemos ser. Devemos sempre ser pessoas de referência, porque temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E tudo que fizermos, a Bíblia diz, devemos que fazer como que ao Senhor. Também, José foi uma pessoa que inspirava confiança. Então, uma pessoa de referência é sempre alguém que serve com qualidade e é também uma pessoa que inspira confiança. E isto, meus irmãos,
precisamos ter bem claro nas nossas vidas. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas não inspiram confiança às outras pessoas. Irmãos, eu gosto muito de pessoas cristãs humildes, que muitas vezes elas não demonstram que sabem muito da Bíblia, ou não demonstram que são muito inteligentes, ou que são pessoas extraordinárias naquilo que fazem, mas que são pessoas que inspiram confiança, são pessoas com quem as outras pessoas podem contar. José foi uma pessoa exatamente assim, ele inspirou confiança. Então, as pessoas ao nosso redor, elas terão as mais diversas opressões e dificuldades. E, meus irmãos, as pessoas têm dificuldades emocionais, espirituais, nós já observamos isso em outras mensagens. Jesus chamou os discípulos e saiu por toda a Galileia, como disse há poucos dias atrás, ali no texto de Mateus 4, ele foi levar os discípulos para conhecer a realidade espiritual, emocional e física das pessoas. E aqui, José, ele foi alguém que inspirou confiança justamente naquelas pessoas que estavam atormentadas no seu emocional. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, os homens que ele estava ali servindo, diz o texto assim, notou que estavam abatidos. Então, meus irmãos, as pessoas ao redor de José estavam abatidas. Este era o problema delas. Muitas vezes nós vemos pessoas ao nosso redor abatidas. Nós oramos a Deus, pedimos, Senhor, coloca pessoas para nós falarmos do teu amor. E as pessoas ao nosso redor estão abatidas, entristecidas, estão passando por dificuldades, e nós nem ao menos perguntamos como elas estão. Então, meus irmãos, é preciso que nós venhamos a ter um testemunho, sermos pessoas que realmente inspiram a confiança, porque as outras pessoas, estando abatidas ou alegres, elas precisam ver em nós este referencial de vida cristã. E só tendo confiança na gente é que elas vão, então, ali abrir os seus corações e poderão, então, ouvir uma mensagem de Jesus através de nós. Também, José, ele marcou a vida dos outros. Ou seja, ele foi um homem de Deus que estava naquele lugar, ou seja, no lugar certo, na hora certa. E isto é imprescindível que eu e você tenhamos, meus irmãos, logo cedo ao acordarmos e sairmos para o nosso trabalho, para a nossa atividade diária, nós precisamos orar e pedir assim para que o Senhor nos dê sabedoria para como vamos ser usados por Ele naquele dia. Então, um homem de Deus está sempre sendo bênção no lugar certo e na hora certa. Pense nisso. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, seja realmente alguém que marca a vida positivamente dos outros. Atenda bem os seus clientes, atenda bem os seus colegas de trabalho, seja realmente amigo, sincero, verdadeiro, pois foi isso que José realmente foi. No verso número 8 diz assim, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. Então, esse versículo 8 aqui mostra José marcando a vida destes homens. José, ele, quando nós vemos aqui no texto, diz assim, a frase deles, não há quem interprete. E José, então, ele estava ali para dizer para eles, olha, existe um Deus que interpreta. Existe um Deus que interpreta as situações, existe um Deus que elucida as situações, existe um Deus que pode trazer luz para todas as situações que vocês estão vivendo. Então, sem liberdade, eles não poderiam pedir ajuda dos bruxos do Egito, eles não poderiam pedir ajuda para lideranças do Egito, eles não poderiam pedir ajuda para ninguém. Então, eles não tinham a quem recorrer. E José, ele estava ali, sendo a pessoa certa, no lugar certo. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que aqueles homens, eles tiveram a sua vida marcada por um servo de Deus.
E José, ele só interpretou os sonhos dos outros porque ele ainda acreditava nos seus sonhos. Ele não desistiu dos próprios sonhos e foi isso que o fez, então, ali acreditar que Deus poderia trazer a interpretação para o sonho daqueles homens. Então, não desista realmente dos teus projetos, dos projetos que Deus colocou no teu coração, nos teus sonhos, porque apesar das adversidades, se tu acreditares que Deus pode te conduzir sempre nos teus projetos, significa que tu podes ajudar aos outros a estarem realizando também os seus sonhos e os seus projetos. Então não destrua o sonho dos outros com um mau testemunho, não destrua o sonho das outras pessoas com uma conduta errada, mas seja a pessoa certa para o lugar certo. Ele não podia interpretar os sonhos dos outros se ele tivesse, então, perdido a confiança nos seus próprios sonhos. Quero também trazer aqui para os irmãos a seguinte colocação. O que nós aprendemos com José na experiência da prisão? Ele foi uma pessoa de referência. A pessoa de referência, ela estará sempre sendo referência, tanto na prisão como na liberdade. Pense nisso. E pensando bem, nós vamos então ao segundo ponto aqui que estamos tratando a respeito do que nós aprendemos com José na experiência da prisão. Além de ser uma pessoa de referência, nós vemos que uma pessoa de referência, ela sempre usa bem o dom que Deus lhe concedeu em qualquer lugar. Muitas pessoas gostam de usar seus talentos e usar o dom que Deus lhe deu apenas na frente das outras pessoas ou apenas diante de cenários que sejam cenários proeminentes. Nós vemos aqui algo bem interessante. José, ele usou o dom que Deus deu para ele dentro da prisão. E nós vemos aqui a capacidade, que a capacidade específica de cada um, ela deve ser usada para a glória de Deus em qualquer lugar. Então nós vimos aqui, meus irmãos, a partir do verso 9, ali nós vamos observar a interpretação do sonho, porque Deus deu esse dom para José interpretar os sonhos. Então, dos versos de 9 a 13, nós temos uma interpretação, dos versos de 16 a 19, temos a outra interpretação. Então, meus irmãos, lembremos disso. Devemos usar bem o dom que Deus nos concedeu, usar bem os talentos que o Senhor aprimorou na nossa vida. E José aqui, ele ouviu o sonho de cada um dos prisioneiros, ou seja, ele soube ouvir o sonho da vitória e soube ouvir o sonho da derrota. Isto é imprescindível para nós cristãos, sabermos ouvir os sonhos das pessoas, ouvir os dilemas das pessoas, ouvir também as realizações das pessoas. É importante, meus irmãos. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não se relacionam bem com as outras pessoas ao seu redor, porque elas só gostam de ouvir as coisas boas, o sonho da vitória. Ou então elas não conseguem se realizar ou serem felizes ouvindo também os problemas dos outros. Claro que a gente não fica feliz ouvindo os problemas, mas a gente tem que ter a capacidade de ajudar os outros a resolver os seus problemas. E nós vimos aqui que José ouviu o sonho de cada um dos prisioneiros. Tanto no verso 9 quanto no verso 16 nós observamos isso. Diz assim: o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi uma videira. Começa assim. No verso 16 diz assim: o chefe dos padeiros, ouvindo a interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pães brancos. Então, vemos aqui José atencioso para com os 2 homens que estavam ali diante dele. Um contando uma grande vitória e o outro contando uma grande mazela, ou a pior de todas da sua vida. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que o dom que Deus concedeu a José foi bem usado. Independentemente de quando ele estava trabalhando como administrador na casa de Potifar,
ou quando ele estava trabalhando como administrador da cadeia. Só que ele administrava a cadeia do lado de dentro da cadeia. Ele não era um carcereiro, ele era alguém que estava encarcerado. E mesmo assim, nós vemos neste sentimento ou nesta atitude resiliente, alguém ali que ele sabe usar o dom que Deus lhe deu. E nisto ele demonstra o quê? Discernimento. Irmãos e amigos, está hoje achar um cristão, achar uma pessoa que tem discernimento, estou falando no meio da sociedade, é algo raro. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais desorientadas. As pessoas são muito boas em determinadas áreas. Por exemplo, uma pessoa é muito boa em economizar ou em investir seu dinheiro. Ela é excelente nessa área. Porém, ela é um zero à esquerda em se relacionar com as outras pessoas. Outras pessoas não sabem se comunicar. Outras pessoas, elas não sabem, muitas vezes, estarem dividindo ou repartindo o que tem com as outras. Só dei aqui alguns exemplos de problemas que podem se tornar em transtornos e que fazem com que as pessoas diante da sociedade, elas ajam sem discernimento. E nós vimos aqui, então, José discernindo bem. No versículo 11, interessante, a taça ela foi aceita pelo faraó. Foi um sinal de que o faraó foi favorável favorável ao copeiro, aquele seu oficial. Isto mostra, então, que foi fácil para José interpretar o sonho. Olha, se ele aceitou a taça, significa que era ali algo favorável. Mas a interpretação dos 3 ramos serem 3 dias foi uma revelação totalmente divina. Então, nos versos 11 e 12, nós vemos que José teve o discernimento e ele também, então, teve esse discernimento ali sendo revelado de 2 formas. E assim deve ser o servo de Deus. Ele age com o discernimento e ele conta com o Senhor. Por que de 2 formas? Ele foi inteligente, ele viu a situação e para interpretar ali o sonho, e também ele esperou o Senhor lhe revelar. Ou seja, aquilo que está encoberto, só o Senhor pode revelar. E isso é o discernimento do Espírito. Isso é ser um cristão. E, quer dizer, José aqui não tinha aqui a questão cristã no seu contexto. Ele era ali alguém que acreditava em Deus, né? Mas nós podemos aqui trazer esta ilustração para nós como servos e servas do Senhor. Que o cristão ele deve, então, ter sempre o discernimento e contar com a revelação de Deus. E a revelação de Deus, ela se dá pela palavra do Senhor. Não nos esqueçamos disso. Então, ele deu uma orientação adequada para o vitorioso e deu uma orientação para o desafortunado. Ou seja, nos versos 12 e 13, 18 e 19, José foi preciso, ele foi certeiro, ele deu ali a resposta, sendo homem de Deus, então, que estava no lugar certo, na hora certa, e ajudou as pessoas. Ele foi abençoador da vida dos 2 homens, trazendo a informação boa para um e a informação ruim para o outro. Vamos então ao terceiro ponto aqui da nossa mensagem, a terceira lição que vemos aqui com José na prisão. E o que nós aprendemos com José, com a experiência de José na prisão? Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, é que o sucesso na interpretação não foi o sucesso na solicitação. Ou seja, sucesso em algumas ações, elas não trazem o resultado esperado. Pelo menos naquele momento em que nós estamos ali aguardando. Muitas vezes queremos uma resposta e não a temos no momento certo. Muitas vezes nós investimos e não temos ali o retorno do que investimos. E José, ele esteve ali fazendo um pedido sábio, mas mesmo assim ele não foi atendido. José, ele apresentou um serviço de interpretação de sonhos sem igual e mesmo assim ele foi esquecido. Então esse ponto nos ajuda, meus irmãos, a pensar, devemos confiar no Senhor
mesmo que não tenhamos as respostas desejadas no momento em que nós ali estamos aguardando. Confiar no Senhor e articular compromissos com as pessoas adequadamente foi o que José fez. E não é porque José interpretou o sonho que ele se tornou então poderoso para sair da prisão. Olha só que interessante, tem pessoas que elas têm um dom, elas têm um talento e por causa disso elas se acham mais importantes ou proeminentes ou poderosas do que as outras. E isto faz com que o seu orgulho suba à sua cabeça e muitas vezes as pessoas elas agem mal perante os outros. Só porque sabem mais do que os outros, elas humilham, pisam na vida das outras pessoas. Nós observamos aqui José tendo um dom impressionante. Ele interpretou o sonho e deu certo para os dois homens. E mesmo assim ele foi esquecido. Quero lembrar, meus irmãos, não é porque nós temos um dom de Deus em nossas vidas que nós já estamos livres de todos os nossos problemas e desafios. Todos os nossos desafios não se resolvem só porque nós servimos bem em alguma área da nossa vida. Todos os nossos desafios não se resolvem só porque nós sabemos administrar bem os nossos recursos. Os nossos problemas não se resolvem só porque muitas vezes nós somos muito bons naquilo que nós fazemos. José foi humilde e ele pediu para ser lembrado. Ele não exigiu nada por sua posição de quem interpretava sonhos. Que é interessante isso, que grande lição, meus irmãos. É interessante também, José ele usou a palavra hebraica chesed, que significa lealdade, ou lealdade para comigo, ou de boa fé para comigo. É isto que significa esta palavra. Ele disse ali no verso 14, lembra de mim, meu amigo, quando você estiver lá com a sua posição recuperada. Então, ele não estava pedindo um favor, mas ele estava pedindo um compromisso, um pacto com aquele copeiro, com aquele mordomo do faraó. Mas nós observamos no texto que, mesmo ele tendo ali e dando o seu melhor, ele não recebeu o melhor daquele homem. Ele foi muito atencioso, mas aquele homem se esqueceu dele, não foi nada atencioso com ele. Nós vemos aqui, meus irmãos, que José, ele falou, ele agiu, ele exaltou o que era de Deus. Ou seja, ele disse, não são as interpretações de Deus? Nós vemos aqui no caso de José, o dom da interpretação de sonhos, ele tinha exatidão, precisão, tudo se cumpriu. Mas nós vemos, meus irmãos, que nem isso fez com que José estivesse sendo ali arrogante ou estivesse sendo uma pessoa que se sentisse melhor do que os outros. Interessante também, meus irmãos, nos versos 21 ali e 22, né? Os hebreus, eles eram inteiramente realistas. Por isso que José foi taxativo e ele mandou a interpretação do sonho ruim sem rodeios. Eu sou um pouco diferente de José, os irmãos já podem ter, já com certeza já observaram. Eu, quando tenho que falar uma coisa ruim para uma pessoa, eu vou comendo pelas beiradas, eu vou indo, fazendo uma cerimônia. Eu sou muito enrolado para falar certas coisas, eu confesso isso. Os irmãos me conhecem, sabem bem que eu fico ali com medo de falar muitas vezes algumas coisas. Mas José, por ser hebreu, na sua cultura, ele estava ali sendo realista. E com isso ele não foi grosseiro com aquele homem, não foi maldoso com aquele homem. Ele simplesmente falou o que era certo, o que haveria de acontecer. Então, meus irmãos, outra coisa interessante é que mesmo tendo uma boa proposta, isto não significa que esta proposta foi atendida. Mesmo que nós tenhamos boas ideias, bons projetos, não significa que eles se estabelecerão. Lembre-se disso. Então, esse terceiro ponto da mensagem aqui, o que aprendemos com a experiência de José na prisão, é que o sucesso na interpretação não foi o sucesso na solicitação. Ou seja, o sucesso em nossas ações, muitas vezes, eles não trazem o resultado esperado. E precisamos ter uma boa mente quanto a isso. Muitas vezes queremos um aumento de salário e ele virá só lá na frente. Muitas vezes queremos ter um retorno dos nossos investimentos e eles virão só lá na frente.
Muitas vezes nós jogamos verde para colher maduro e o maduro vai amadurecer muito tempo depois. Não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Então, com isso, eu quero lembrar aos irmãos aqui que José, ele fez um pedido bem interessante e pertinente, e ele fez ali uma solicitação muito adequada ao serviço que ele prestou. Mas o que diz o verso 23, o último verso? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Então, saiba lidar bem com as pessoas que se esquecem de você. Saiba lidar bem, pois é isso que acontece na vida muitas e muitas vezes. Então, o nosso dom é para ser usado para a obra de Deus e não para nos fazer sermos lembrados pela nossa habilidade. Lembre-se disso. Ah, que frase é essa do pastor, hein? Anota bem essa frase, uma frase de efeito. Muito importante. Estou bem engraçadinho nessa mensagem, né, meus irmãos? Deve ser pela minha alegria do 20 de setembro, com certeza. Quero concluir aqui a palavra, a mensagem do Senhor, lembrando a todos: quem serve bem diante dos pequenos, usa seus talentos e o dom que Deus deu, e serve diante de pessoas que não irão se lembrar, de ti, não irão se lembrar de tudo o que você fez. Lembre-se disso. Se você servir bem, mesmo que você não esteja esperando resultado algum, certamente tu estarás mais apto a servir dos grandes. Se está realmente servindo bem diante dos pequenos, será apto a servir diante dos grandes. Homens, quando digo grandes, aqui eu digo homens de grandes lideranças, e nós podemos ser aptos também a usar o dom que o Senhor Deus nos deu para ser usado para uma multidão de pessoas ainda maior da qual nós estamos servindo. Ou seja, podemos ser usados como José foi usado para ser ali uma bênção diante de toda uma nação. Mas José, antes de ser bênção diante de toda uma nação, ele foi bênção na vida de 2 homens presos. Ele foi diante de 2 presos que estavam perturbados, e muitas vezes, antes de nós sermos usados diante de uma situação de bênção, vamos ser usados diante de uma situação de tormento. Lembre-se disso. Deus, ele encaminha os seus servos por lugares inusitados, por dificuldades, e usa seus servos em situações as menos prováveis. Se Deus quer te usar, ele pode te usar dentro de uma prisão, dentro da prisão que tu estás passando, da prisão dos teus próprios problemas. E pare de chorar e de reclamar dos teus problemas e deixe Deus te usar através dos teus problemas. Lembre-se disso. Deus pode te usar dentro das tuas prisões. Os servos de Deus passam por muitos desafios e vencê-los pela sabedoria do Senhor é a grande marca do cristão. Então, não são de Deus as interpretações? Contem-me os teus sonhos. Lembre-se desta frase de José. O servo de Deus deve agir assim diante dos dilemas que lhe são apresentados. Ser instrumento das ações de Deus. As lições finais desta mensagem. Lembre-se, servir com dedicação é uma marca fundamental para o cristão. Seja a circunstância adversa ou seja numa circunstância favorável, numa situação mais favorável. Segunda lição. Servir aos pequenos, servir aos presos, aos humildes, é tão importante quanto servir diante de grandes homens. Lembre-se disso, ou pode ser um grande degrau na sua e na minha vida. E última lição, não é porque nós acertamos com alguém que vamos ter a sua lembrança ou a sua consideração. Não é porque José acertou com o copeiro que o copeiro seria ali alguém que iria considerá-lo, que iria se lembrar dele. Lembre-se, tudo o que estava acontecendo com José era o tratamento de Deus na espera, na sua expectativa, e era o forjar de Deus na sua vida. Queridos irmãos, um feliz dia do gaúcho a todos vocês, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, do Patrão Velho, e o poder do nosso Patrão Velho Jesus Cristo estejam contigo e com a tua família.
um forte e afetuoso abraço. Que Deus te abençoe.